Por que tantos adultos estão tomando remédio para TDAH? Olha o tamanho do tema hoje, porque as pessoas estão se autodiagnosticando, apenas procurando no Google, às vezes, ou na internet, vendo algumas coisas de se autodiagnosticando, dizendo que isso, diagnósticos errados, sem procurar um especialista, sem saber as coisas, apenas com disse não me disse. Isso é um grande problema. E por isso que a BBC foi atrás e fez essa grande matéria, Margaret Sibley, do The Conversation. Vamos começar a ler, e hoje tá sensacional essa conversa, porque é para todos, inclusive para mim, autocuidado aqui também. Todo mundo tem esse pequeno problema, não TDAH, mas para tudo procura no Google, né? Tá errado. Vamos começar então. Sendo eu uma mulher na casa dos 30 anos que frequentemente digitava TDAH no meu computador, algo intrigante ocorreu em 2021. Fui surpreendida por uma série de anúncios online, todos relacionados ao TDAH, ou seja, ao transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Olha só. Então é lógico, o algoritmo procurou que ela estava digitando demais e começou a relacionar isso com o interesse da pessoa. Então, às vezes é isso. Entre eles, uma avaliação gratuita de 1 minuto para determinar a possibilidade de eu possuir o distúrbio, uma oferta de um jogo digital destinado a reativar o meu cérebro e até mesmo um anúncio indagando se eu estava experimentando dificuldades no trabalho apesar dos meus esforços. A razão pela qual o termo TDAH se tornou uma presença constante na minha vida digital decorre do fato de eu ser uma psicóloga clínica que se dedica exclusivamente a tratar pacientes com TDAH. Além disso, desfruto da posição de pesquisadora psiquiatra na Escola de Medicina da Universidade de Washington, onde investigo as tendências do TDAH ao longo da vida. Esses anúncios representavam uma nova e impressionante tendência. No ano seguinte, em outubro de 2022, a Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos, a US Food and Drug Administration, anunciou uma escassez nacional de sais mistos de anfetaminas, os quais são comercializados sob a marca Adderall. Tanto o Adderall quanto suas variantes genéricas emergiram como tratamento medicamentosos extremamente comuns para o TDAH. Consequentemente, nos meses seguintes, outros medicamentos destinados ao tratamento do TDAH passaram a integrar a lista dos medicamentos com receita em falta, ainda em agosto de 2023. Ou seja, agora, né? Os Estados Unidos continuavam lidando com a carência de diversos medicamentos para o TDAH, com a perspectiva de solução só daqui a alguns meses no mínimo. Evidentemente, essa escassez foi instigada por uma combinação de demanda substancial e dificuldades no acesso a ingredientes-chave. Nos últimos meses, uma grande quantidade de norte-americanos se deparou com a ausência de garantias quanto ao acesso aos seus tratamentos diários. Olha que complicado essa situação. Então, pessoas que talvez não tenham estão comprando medicamentos e deixando pessoas que precisam sem eles. Olha só a dificuldade. Relatando um aumento sem precedentes nas prescrições de estimulantes entre 2020 e 2021, o CDC, Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, trouxe à tona em março de 2023 achados surpreendentes. O grupo demográfico que demonstrou o maior incremento no uso desses estimulantes, quase 20% em apenas um ano, compreendeu mulheres na idade entre 20 e 30 anos. As descobertas do CDC, no caso, que é americano, né, aliadas à persistente carência de estimulantes, suscitam questionamentos interessantes, para os quais ainda não se encontram respostas definitivas acerca dos fatores subjacentes a essas tendências. Tópico: o desafio de diagnosticar o TDAH adulto. Apesar do aumento da consciência em relação ao TDAH nas últimas 2 décadas, a realidade é de que muitas pessoas, especialmente mulheres e indivíduos de grupos étnicos minoritários,
não recebem diagnóstico de TDAH durante a infância. Ao contrário da depressão ou ansiedade, diagnosticar o TDAH em adultos é uma tarefa complexa. O processo de diagnóstico, sempre em crianças ou adultos, requer em primeiro lugar a identificação de traços que assemelham ao TDAH e que existe um aspecto podendo variar. Esses traços precisam ser graves e persistentes o suficiente para impactar negativamente a capacidade da pessoa de viver uma vida saudável e funcional. Uma pessoa comum pode apresentar alguns sintomas que lembram o TDAH, o que torna desafiador distinguir entre características semelhantes ao TDAH, como esquecer as chaves, manter uma mesa desorganizada ou ter a mente vagando durante tarefas monótonas. É um transtorno médico que requer diagnóstico. Uma vez que não existe um teste objetivo para diagnosticar o TDAH, os médicos frequentemente realizam entrevistas estruturadas com pacientes, coletam informações de familiares por meio de escalas de avaliação e analisam registros médicos para chegar a um diagnóstico preciso. Os desafios no diagnóstico também são notados por profissionais de saúde mental, incluindo psiquiatras, devido às semelhanças do TDAH com outras condições. Curiosamente, a dificuldade de concentração é o segundo sintoma mais comum em todos os distúrbios psiquiátricos. A complexidade é ainda maior porque o TDAH é um fator de risco para várias condições com as quais compartilha características. Por exemplo, a constante exposição a feedbacks negativos pode levar adultos com TDAH a desenvolver sintomas secundários de depressão e ansiedade. O diagnóstico preciso exige um profissional de saúde habilidoso e bem treinado, disposto a investir o tempo necessário para coletar minuciosamente o histórico do paciente. Considerando as circunstâncias da pandemia de Covid-19, embora haja alguns fatores evidentes, ainda que está claro o quanto eles têm contribuído para o aumento nas prescrições de estimulantes. No ano de 2021, os Estados Unidos ainda estavam no ápice da pandemia. As pessoas estavam enfrentando perdas de emprego, desafios financeiros e complexidades do trabalho remoto, enquanto equilibravam responsabilidades como a educação online de seus filhos. Insegurança e incerteza eram sentimentos generalizados, com muitas famílias lamentando a perda de seus entes queridos. A pandemia impactou a todos, mas evidências sugerem que as mulheres foram afetadas de maneira muito mais intensa. Isso possivelmente levou a um aumento proporcional na busca por tratamentos estimulantes para auxiliar na adaptação às exigências do cotidiano. Adicionalmente, com restrições em espaços recreativos presenciais, as pessoas passaram a investir mais tempo nas plataformas digitais. Em 2021, o conceito de neurodiversidade ganhou força nas discussões online sobre justiça social. Esse termo, que não possui conotação médica, aborda a vasta gama de processos cerebrais que diferem do padrão convencional. Na mesma época, a hashtag ADHD se tornou uma tendência relevante no TikTok, com relatos divertidos sobre perdas de objetos, procrastinação e características de TDAH. Entretanto, mesmo com a proliferação de conteúdo online relacionado ao TDAH, uma pesquisa conduzida no Canadá classificou os vídeos do TikTok com a hashtag ADHD em categorias baseadas em precisão e utilidade. O achado foi notável. A maioria dos vídeos era imprecisa, somente 21% das postagens oferecia informações corretas e úteis. Ou seja, 79% são erradas. Preste bem atenção nisso, pessoal. Dessa forma, em meio à comunidade online em crescimento, muitas pessoas recentemente diagnosticadas com TDAH podem não estar de fato sofrendo da condição. Para alguns, a cibocondria, olha o nome, cibocondria, uma ansiedade relacionada à saúde após pesquisas online, poderia ter surgido. Olha, não conhecia esse termo, olha que legal. Cibocondria é uma ansiedade relacionada à saúde após pesquisas online. É isso que a maioria tem, né? Pesquisar no Google, cibocondria. Anotado aqui. Outros podem ter confundido o TDAH com outro transtorno, o que é surpreendentemente comum. Além disso, alguns podem ter experimentado apenas leves problemas de atenção, que não atingem o nível de gravidade
para serem considerados TDAH. Como era o tratamento de TDAH em 2021? Em 2021, o sistema de saúde mental dos Estados Unidos enfrentava um cenário desafiador. A maioria dos prestadores de serviços tradicionais para o TDAH, como psiquiatras, psicólogos, terapeutas de saúde mental e enfermeiras psiquiátricas, tinham listas de espera com meses de antecedência para novos pacientes. Indivíduos em busca de ajuda recente para o TDAH começaram a encontrar consultas mais ágeis com médicos de atenção primária, que por vezes estavam ou não confortáveis em diagnosticar o TDAH em adultos. Diante o aumento da demanda por cuidados de TDAH, nossas opções eram necessárias para atender às necessidades dos pacientes. Nesta época, surgiram startups online voltadas para o tratamento de TDAH, atraindo potenciais consumidores para o meio de anúncios digitais cativantes, semelhantes aos que eu recebia. Comparados aos métodos tradicionais de atendimento, os modelos adotados por essas startups buscavam cortar custos, priorizando avaliações rápidas e uma equipe de profissionais com uma remuneração mais acessível. Também foi relatado que essas startups empregavam um modelo de tratamento padronizado que não ajustava adequadamente os tratamentos, muitas vezes optando pela prescrição de estimulantes em vez de tratamentos potencialmente mais apropriados. Algumas dessas empresas estão atualmente sob investigação do governo federal. Isso lá nos Estados Unidos. Já aqui no Brasil, assim, eu tô fazendo um parênteses agora, né? Isso nos Estados Unidos, governo federal americano, governo federal brasileiro, aqui tudo é tudo. Embora esses modelos tenham gerado controvérsias na comunidade médica, é possível que tenham reconduzido as barreiras ao tratamento do TDAH para muitas pessoas. O veredito final ainda não está claro, até que o CDC disponibilize os dados de prescrição de estimulantes para 2022 e 2023. Pesquisadores como eu não terão uma visão completa e as tendências observadas em 2021, como o aumento das prescrições para adulto e a alta demanda para medicamentos de TDAH, se manterão. Caso essas tendências se estabilizem, isso poderia indicar que os pacientes que posteriormente enfrentaram as dificuldades de acesso aos cuidados finalmente terão a oportunidade de receber a ajuda necessária. No entanto, se as prescrições para o TDAH retornarem aos níveis pré-pandêmicos, poderemos entender que uma combinação de fatores ligado à pandemia de Covid-19 causou um pico momentâneo nas buscas por tratamento do TDAH. O que fica evidente é que a atual escassez dos profissionais de saúde mental confortáveis em diagnosticar e tratar o TDAH em adultos continuará a afetar a capacidade de novos pacientes de receber uma avaliação diagnóstica apropriada para o TDAH. Margaret Sibley é professora de Psiquiatria e Ciências Comportamentais da University of Austin. Olha, o artigo de hoje é sensacional e mostra uma avaliação de uma psiquiatra que está com sérias dúvidas sobre como o mundo está se autodiagnosticando em algumas coisas, não só do TDAH, mas como tudo, né? Então, é muito relevante esse artigo. Grande abraço a todos.